Sejam muito bem-vindos a mais uma exposição em nosso canal. Você que não é inscrito, já peço desde já, se inscreva. Tudo bem? A nossa exposição de hoje é sobre o profeta Isaías. Vou dividir o livro do profeta Isaías no capítulo de número 1 até o 5, do 5 até o 39 e do 39 ao restante do livro. Bom, conhecemos a história do profeta Isaías. Ele é conhecido por ser o profeta messiânico, aquele que mais profetizou acerca do Messias. Também é um livro muito extenso, né? O profeta Isaías está ali enquadrado entre os três grandes profetas, ou seja, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. É grande pela extensão e o seu tempo de ministério. Mas o Isaías que eu quero aqui apresentar para você, fazendo a exegese do texto, é do capítulo 1 até o capítulo número 6. Como assim? Veja bem. O profeta Isaías, a Bíblia vai dizer que ele profetizava ali no palácio do rei Uzias. O rei na época era Uzias. E o reino do norte, que tinha por capital Samaria, nas divisões das tribos, né? Judá, as 10 tribos, né? Para o reino do sul, as outras tribos para o reino do norte, Jeroboão, Roboão e daí por diante. Esse não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo é mostrar para você que o tempo do ministério do profeta Isaías, qual ele foi contemporâneo de Uzias, Acais, Ezequias e Jotão. Isso mesmo. Esses 4 reis que viviam nesta época. Mas passaram-se 10 reis, né, do período de Isaías até o rei Uzias, incluindo esses 4 reis. E Isaías, nós vamos ver do capítulo 1 até o capítulo número 6, um Isaías que não profetizava, relatava alguns assuntos, mas ainda não teve aquele encontro com Deus, não tinha uma experiência com Deus. Tá? Esse é o Isaías que eu quero mostrar para você. Se você observar do capítulo 1 até o 6, Isaías não tem profecias. Deus não está usando o profeta Isaías como após o capítulo de número 6. Nós vamos ver um Isaías escondido, um profeta Isaías com um ministério lindo, mas porém, mais vendo o que o povo fazia e apontando o dedo do que dando lugar para que Deus possa assim usar. Tudo bem? Você vai ver isso aí do capítulo 1 até o capítulo de número 6, a história de Isaías. Mas, meus queridos, preste atenção aqui. Quando chegamos no capítulo de número 6, acontece algo surpreendente. Algo extraordinário. Como assim? No capítulo 6, Isaías vai ter um encontro com Deus. Aí é onde está a diferença. Entendeu? Aí é onde está a diferença. Profetizar sem Deus, muitos fazem isso. Falar em nome de Deus, muito faz isso. Dizer que foi Deus que mandou, muito faz isso. Agora, verdadeiramente é Deus, nós vamos ver na vida do Isaías. O Isaías do capítulo 1 até o 6, e o Isaías agora do 6 até o 39. Porque quando chegamos no capítulo número 6, o versículo número 1, está escrito que Isaías relata isso aqui. Ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ou seja, ele tem uma visão. Deus rasga os céus, dando uma revelação extraordinária para ele. Isaías, nesse momento, ele fica impactado. E a primeira coisa que Isaías faz é entender. Ele vai entender que, sem sombra de dúvida, ele mesmo diz com as suas próprias palavras: eu vi o Senhor. Agora veja bem, para você que é pregador, pega aí. Eu vou titular aqui, te dar um tema. 3 visões do profeta Isaías. A primeira visão está no versículo de número 1 do capítulo 6. Eu vi o Senhor. A visão do alto. A visão de cima. A segunda visão está no versículo de número 5. Ele diz: ai de mim. Ele consegue ter a visão de dentro. A terceira visão está no versículo de número 8. Deus pergunta: quem enviarei, a quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui. Ele se prontifica.
e ele consegue enxergar a visão de fora. A visão do alto, a visão de dentro e a visão de fora. Veja cá, agora lembre aqui. É inadmissível ter um encontro com Deus e não há uma mudança. Número 1. É inadmissível ter uma visão de Deus e não mudar a postura. É inadmissível ter uma intimidade com Deus e não ser, entre aspas, como Deus. Suas vontades, seus desejos. Inadmissível. Profeta não é o que nós vemos por aí hoje. Profeta, ele tem que ser separado. Ele tem que ser ungido. Ele tem que ter graça de Deus na vida. Ele tem que ter temperamento os frutos do Espírito Santo. Ele tem que ser longâmino, ter longanimidade. Ele tem que ter paciência. Tá? Ele tem que saber esperar o tempo de Deus. Tá? Ele tem que ter o seu temperamento. Então, há várias características que distinguem um profeta. É algo separado. O vaso é um vaso exclusivo de Deus. Para que na hora que Deus queira usar, como no Antigo Testamento, era como se fosse uma gota de água. Deus usava, porque o Espírito Santo ainda não se encontrava na terra. Então Deus usava esses homens que foram separados, chamados, onde tiveram experiências com Deus, para uso exclusivo, falava em nome de Deus, era a boca de Deus falando, e quando eles abriam a sua boca, apontavam o seu dedo, era reis, era juiz, seja lá quem fosse, tremia na base, pelo respeito e o temor que tinha a Deus, respeitavam. Agora venha cá, a visão do alto, agora a visão de dentro. Você tem que reconhecer, meu amado, que quando você tem um encontro com Deus, a primeira mudança que vai ser instantânea. Você tem que ver as suas necessidades. Eu costumo dizer que o maior guerreiro não é aqueles que vencem batalhas, exércitos. O maior guerreiro é aquele que consegue vencer a si próprio, a sua natureza, o seu eu, a sua prepotência, o seu orgulho. Esse é o maior guerreiro. A nossa maior batalha está contra nós mesmos. A terceira visão, a de fora, ver e sentir a necessidade daqueles que estão perecendo, daqueles que estão morrendo, daqueles que estão sofrendo. Deus chamou você para uma missão. Deus chamou você para fazer algo exclusivo para Ele. Não misture as coisas. Olhe a vontade do Eterno. Então, profeta Isaías teve essa experiência. E do capítulo 6 em diante, ele começa agora a destrinchar o seu ministério, vendo a necessidade, vendo o erro, vendo aonde se encontrava a podridão dos reis, e começando por Uzias, porque o ministério de Isaías começa quando Uzias morre. Deixa eu abrir parênteses aqui. Talvez o que esteja impedindo o teu ministério seja um Uzias. E Deus vai tirar ele da tua vida. Seja lá o que venha a ser, Deus vai tirar para que o teu ministério venha destrinchar na terra. Tá? E você vai conseguir enxergar e profetizar para as nações, para os povos. Você vai ter a visão de fora, porque a tua visão está limitada. A tua visão está dentro do palácio. A tua visão está interna. A tua visão não sei em que esteja, mas eu quero que nesse dia de hoje você mude. Saia de onde você está. Olha para fora. Saia desse local fechado. Que teu ministério está preso. Deus quer te usar para as nações, para os povos, para as almas perdidas. E Ele vai te tirar daí e vai te levar. Porque depois que você tiver uma intimidade com Deus, Deus vai te usar. Peça para o Eterno, peça para o Senhor uma intimidade. Não queira viver uma vida vivendo de experiência dos outros, mas tenha sua própria experiência com Deus. Fale em nome de Deus. Não fique 10, 30 anos dentro de uma igreja sem ter uma experiência com Deus e vivendo da experiência dos outros. Fica aqui esta palavra, que Deus abençoe a todos.